Barcarena. O Egito é um país um pouco mais exigente, ele só importou bovinos da área livre de febre aftosa, que é essa área do centro-sul do Pará e do estado do Tocantins. Então tinha animais procedentes do estado do Tocantins e do Pará. 10 municípios do Tocantins e 2 do Pará. Já as exportações para o Líbano tinham animais da área não livre do Pará, para a febre aftosa, e também do Maranhão. Então, 60 municípios do Pará e um município do Maranhão. Para a Venezuela, tinha do Maranhão também, do sul, do centro e do norte do Pará, de todas as regiões. E em relação à sazonalidade, o que é que a gente pôde verificar? Que nas exportações pelo Pará houve uma influência significativa do clima. Então, nesses meses de julho a agosto, quando começa a cessar as chuvas ou diminuir o volume pluviométrico, aumentou-se a exportação, porque a capacidade de manutenção do gado no pasto tinha reduzido. E aqui uma influência maior do mercado, nos meses de outubro, novembro e dezembro, que coincidiu quando o preço da arroba pago pelos frigoríficos na região sul do Pará estava muito baixo. Aí a alternativa mais viável para os produtores foi exportar boi em pé. Então essa briga é constante entre frigorífico e produtor, por isso que vez ou outra sai notícia nos jornais aí criticando essa exportação de boi vivo. A análise de rede de fluxo permitiu o mapeamento e gerenciamento do trânsito desses animais exportados, inclusive o trânsito entre zonas de risco sanitário diferenciado. É importante para planejar ações de controle em emergências sanitárias. E também eu fiz uma análise das rotas de trânsito. Por quê? Existe um decreto do Ministério da Agricultura, não, do Presidente da República, mas com aplicação do Ministério da Agricultura, que é o regulamento do SUASA. Um dos itens desse decreto, ele atribui ao Ministério da Agricultura a competência de estabelecer os corredores de importação e exportação de bovinos vivos. Isso com base em critérios zoossanitários, fitossanitários, localização geográfica, disponibilidade de recursos humanos para fiscalização. Para que se estabeleça esses corredores é preciso conhecer primeiro como que funciona a logística desse trânsito. Então eu tentei identificar as principais rotas. Essa rota, que compreende as rodovias estaduais, a Pará 151 e a PA 475, foi utilizada por 82,90% dos bovinos exportados. Suponho, porque eu utilizei aquela ferramenta do Google, Google Maps, e joguei os dois pontos, o de origem e o de destino, e ele me indicou a rota mais indicada, mais curta, mais rápida. Então aqui é a rota que liga o município de Moju, que foi o principal município fornecedor de bovinos para exportação, até o porto de Barcarena. Teve rotas identificadas que davam mais de 2.000 quilômetros de deslocamento, lá no sul do Pará. Então aí já entra um pouco a importância das questões de bem-estar animal também, que tem que ser avaliadas. Em relação às importações, não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil é um importador de bovinos vivos. Apesar do nosso rebanho de 200 milhões de cabeças, a gente importa bovinos vivos também. E isso é um fator de risco, de introdução de doenças. Isso é bastante utilizado, essa análise das redes, para identificar esses locais de concentração, para adoção de medidas de controle e contingência. E nesse trabalho eu identifiquei que o principal ponto de ingresso foi Santana do Livramento. Toda a importação de bovino vivo do Brasil foi feita pelo Rio Grande do Sul. Então, Santana do Livramento, que é fronteira com o Uruguai, principal ponto de ingresso, 91,49% dos bovinos importados. Depois a Ceguá,
Uruguaiana e Jaguarão, nesta ordem. Uruguaiana é o único ponto que faz fronteira com a Argentina, os demais com o Uruguai. Foi feita análise descritiva espacial para verificar aspectos relacionados com sazonalidade, trânsito entre zonas de diferentes situações sanitárias, identificação e visualização dos municípios e estados envolvidos. Então o volume é bem menor, né? Foram 25 bovinos importados e quase 100% do Uruguai, muito pouco da Argentina, destinados a 3 estados, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Aí vocês percebam aqui que Santa Catarina está no meio, entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Destinados a 9 matadouros frigoríficos e 32 propriedades rurais. Para minha surpresa, o Brasil importa muito mais fêmea do que macho, apesar da finalidade principal ser abate. Então são fêmeas de descarte lá do Uruguai mesmo, que são exportadas para o Brasil. E aqui um mapa de referenciamento e fluxo da importação. As importações da Argentina entraram por Uruguaiana e a maioria foi destinada ao próprio estado do Rio Grande do Sul, mas teve trânsito que cruzou Santa Catarina, o Paraná e chegou até Itiaporã, em São Paulo. Cruzou até o estado do Paraná. As importações do Uruguai entraram por Santana do Livramento, Aceguá e Jaguarão, aqui. Importação do Uruguai teve trânsito até o município de Castro, no Paraná, e Maringá. Maringá aqui. Maringá tem um importante frigorífico lá, que foi a destinação de boa parte desses bovinos importados. Mas o principal ponto de destino foi Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 60% dos bovinos importados se destinaram a esse município, um importante matador frigorífico lá. Na importação também a gente pôde ver a influência do mercado, né? Aqui o Brasil importou muito mais quando o preço da arroba paga ao produtor estava mais alto, então estava mais barato comprar de fora do que pagar pelo bovino nacional. Houve uma influência grande do clima aqui. Nos meses de março, abril e maio, a disponibilidade em função da seca, houve uma disponibilidade muito maior, uma oferta muito maior de bovinos vivos para abate, para os frigoríficos da região, então a importação caiu bastante, cai o peso do gado, tem que vender para não perder. E nos meses de junho, julho e agosto, a influência do mercado também. Aumento do preço pago ao produtor pela arroba, então era mais barato importar do Uruguai do que abater o bovino procedente do Brasil. E aqui a rota de trânsito entre os municípios de Santana do Livramento, aqui a fronteira do Rio Grande do Sul, país do túnel com o Uruguai, e aqui a rota de trânsito de Santana do Livramento até Santa Maria, que é onde se localiza o principal abatedor. E aqui a globalização do trabalho, né? A rede de fluxo. Aqui vocês podem ver, eu destaquei os municípios de Alegrete, no Rio Grande do Sul, que recebeu bovinos de Santana do Livramento, procedentes do Uruguai, recebeu bovinos de Aceguá, procedentes do Uruguai também, e esses animais foram destinados à exportação via Porto de Rio Grande para o Líbano. Então, por que isso é importante? Se houver um surto de uma doença aqui no Uruguai, ele pode se repercutir em Alegrete e daí via ser detectado até mesmo no Líbano. Por isso que é importante conhecer essa rota de fluxo, para tentar entender o poder de difusão de uma doença.
Outro município importante, Uruguaiana, recebeu bovinos do posto fronteira de Uruguaiana procedentes da Argentina, também exportados por Rio Grande para o Líbano. E recebeu bovinos também procedentes do Uruguai, importados por Santana do Livramento, e o município também forneceu animais exportados para o Líbano. Esse município aqui, Capão do Leão, recebeu bovinos das 3 unidades de fronteira, só que todos do Uruguai, e também exportou para o Líbano. Isso é o fluxo de importação e exportação. Aqui não foi incluído o Pará, porque não tem comunicação de trânsito entre o Rio Grande do Sul e o Pará. Tá? O fluxo lá é independente, é diferente. Aí, o que é que ficou de registro da importância desse risco de introdução e disseminação de doenças, a importância do conhecimento de trânsito para avaliar o risco, para planejar ações de controle em emergências sanitárias, identificação dos locais de concentração e até mesmo onde existe esse contrafluxo de animais importados e exportados, aquela fazenda que faz a concentração dos animais exportados pelo Rio Grande do Sul. Rio Grande também fornece, tem como destino animais importados, também foram destinados ao município de Rio Grande. Então, esse cruzamento de rotas de trânsito é importante para se estimar o poder de difusão de uma doença, caso venha a acontecer. E a principal finalidade foi o abate desses animais, tanto dos importados quanto exportados. Hoje a importação com finalidade para reprodução está bastante reduzida em função da evolução da transferência de embriões e da inseminação artificial. Então, hoje é muito mais prático se importar sêmen e embriões do que animal vivo, mas ainda se importa para a reprodução. E a importância do abate é que 75% das doenças humanas são originadas de animais. Então, o caráter zoonótico. E as principais doenças que o Brasil exige garantia sanitária e que certifica sanitariamente são brucelose e tuberculose, que são doenças de importância. E febre aftosa, sim, por causa da zonificação de risco. Mas brucelose e tuberculose estão presentes na maioria dos certificados. Então, gente, era isso que eu tinha para apresentar. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a qualquer uma das 3 palestras, já está à disposição. Obrigado. Eu agradeço, Marco, mais uma vez, e convido vocês a fazer um intervalo para o café. Rapidinho, que nós ainda temos uma